Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Vamos falar de Cataques para poder fechar os buracos que ficaram lá em cima? Vamos claro. Para terminar, você sabia que existe R-Type Tactics 1 e 2? Ah, não é com a de andar? E que não são shoot 'em up, mas são jogos da série de tática. É pra PSP, ambos. Sim, tá mencionado. Tem como. Só pra citar, né? Essa loucura. O Armed Police Gallop, o Armed Police Gallop Unity é estranho, porque eu acho que é porque passa no mesmo universo, tá? Mas a jogabilidade é bem diferente. E é um shoot 'em up porque tem uma parada meio de corrida, porque você tem que passar das fases rápido, o negócio tem que se acelera, a nave, o scroll passa mais rápido e tal. O Gallop, né? E dizem que foi feito pela equipe da Iron, que depois saiu da Iron, fundou a Nash, que fez o Metal Slug. Né? É só ver, se tiver muita partícula de explosão, muito pedacinho caindo, é eles. Vamos falar do Cataques. A gente já tá há muito tempo falando do Império Pi, do Império Pai, do Ido, sei lá. Vamos mudar, vamos falar do Cataques. O Cataques foi um jogo feito em 1987 para Commodore 64 pela Rainbow Arts, a produtora que o João gosta muito, com versão para Amiga em 1988 pela Factor 5. E ele foi relançado de Cataques para Denaris em 1989. Trocaram, rebatizaram de tudo. Então, aí a Cataques no Commodore 64 e Denaris no Amiga, é isso? Não, no Amiga é Cataques também. Denaris ele foi relançado por um motivo que a gente vai entender daqui a pouco. Quando a Activision ficou sabendo desse jogo, e ela viu, cara, esse jogo de Commodore 64 é igual ao R-Type. A gente pagou um caminhão de dinheiro pra Iron para licenciar o R-Type. Então eles foram lá conversar com o pessoal da Rainbow Arts, fizeram aquela proposta super amigável, né, de irmão, Caim e Abel, que é algo do tipo assim, ó. Ou vocês aqui da Rainbow Arts fazem o R-Type pro Commodore 64 e o pessoal da Factor 5 faz o R-Type pro Amiga daqui a pouco, pra gente de boa, ou a gente volta aqui com 2 ou 3 combos cheios de advogado pra conversar de novo. Advogados mutantes ninjas. Por aí. Esta foi a proposta que eles receberam. Obviamente eles toparam. Aí a versão do Commodore 64 foi jogada, não jogada no lixo, foi parada com muita dor e sofrimento, porque é o seguinte, os caras da Activision até o último momento pressionaram os rapazes que estavam desenvolvendo o jogo, tipo do estilo, vocês vão lá para o escritório da Activision terminar o jogo, a gente quer ver vocês trabalhando. Caraca. E os caras não conseguiram, os caras já tinham combinado com a Factor 5. No final, assim, ficou a da Rainbow Arts, e o cara que desenvolveu a versão DST, ele deu meio que uma consultoria pro pessoal da Factor 5 fazer o R-Type do Amiga depois. Eles aproveitaram gráficos e uma série de outras coisas. Ainda bem. Fica parecendo que foi um port, mas não foi um port, né? Eles somente usaram parte do que estava pronto. Mas, segundo o wallpaper, o Cataques não é uma cópia do R-Type. Tudo bem, a primeira fase tem, né, o lance biomecanoide lá, né? Mas depois você passou dali, você percebe que o Cataques é uma cópia do Gradius. Que diabo é isso? A diferença... O primeiro chefão de fase do Cataques parece tipo um Zeus Cyborg, sei lá. A única diferença é que o sistema de Option, o sistema de armas, né, de companhia, lembra um pouco do R-Type. Então é por isso que agora ele se chamou Denaris? Eles também foram pro outro lado, tiveram que relançar o jogo com outro nome, né, tiveram que recolher as cópias do Cataques. Eles alteraram as fases um pouco também. Se você jogar os dois não é igualzinho, não, são diferentes. Ah, legal. Ele tem um lance que eu não sabia. Pode um jogador controlar a nave e atirar e o outro escolher os options, é isso? O outro ele controla o option. Legal. Que maneiro. Isso eu não sabia também não. Eu nunca joguei Cataques, eu nunca joguei com um amigo, é isso. Desculpa. Só joguei sozinho. E pra terminar, quem quiser... Nunca joguei o do Amiga com um amigo. Oh, yeah. Exatamente. E pra quem quiser, a versão do Cataques pra Amiga e também o do R-Type do Amiga tá disponível no site da Factor 5, já que a Factor 5 existe até hoje. Tá nativo até hoje? Tá nativo. Pelo menos o site existe. Não, tá nativo. Será
galera é fansite? Não é não. É site oficial. Os caras são super gente boa, são super acessíveis. Já tive conversa com alguns caras da Fat Papai. E eles disponibilizam, acho que todos os jogos de Amiga deles estão lá no site deles. Se não tiver todos, são quase todos. O Rafael agora convive com todos os ídolos dele, né? Ele fica assim. Volta e meia tem um post teu lá no Facebook. Caramba, eu não acredito que tô conversando com fulano de tal, autor disso. Caramba, eu não acredito que tô conversando com ciclano de tal, papapá. Que eu sou rica! Esse povo todo tá nas comunidades retro, né? E isso acontece em todas as arquiteturas. O pessoal histórico de coco também tá nas comunidades de coco, etc. Mas, pô, conversar de igual para igual como desenvolvedor de games deve ser algo que dá nó na cabeça, né? Algumas coisinhas que eu achei interessante. Eu botei a imagem aí da capa do Katakis. O plot dele, né? A história é uma colônia humana, inteligência artificial sem controle. Muito da época de Exterminador do Futuro, essas coisas todas, né? A nave botando pra quebrar. E uma curiosidade, o Chris Husbeck, que é até hoje um compositor de música para games muito celebrado, já veio várias vezes ao Brasil, foi ele que fez a trilha sonora do Katakis. Gente, deu pane no PC do Rafael, ele falou que volta daqui a pouco, só rebootar o Windows dele. Enquanto ele tá rebotando ele, vamos falar bem do Atari ST. Caracas. Porra! Claro. Mas tem Katakis pro Atari ST? Não. Ah, então pula. É só tempo pro Commodore e pro Amiga, né? Aí a Activision ameaçou com a Kombi de advogados. Se não fosse isso, provavelmente haveria mais. Outra curiosidade, assim, a versão de Spectrum, assim, ela só deu certo porque o Bob Baker parece ser um cara literalmente muito metódico e muito perfeccionista. Tipo, o jogo caiu na mão da pessoa certa. O jogo ele ganhou um prêmio, o joystick de ouro, praça assim, no lançamento, melhor porte. Okay. O cara apanhou pra fazer aquele jogo. Mas vamos agora para o Darius? Vambora! Vamos pro Darius, né? Cara, o Darius é um jogo. Te falaram, inclusive, que iam fazer um port do Darius. Tinha um plano de server, já vi um plano doido de fazer um port de Darius pra MSX. E com 3 V990, né? Tem um projeto, inclusive, eu botei no Retro Hits. Os caras usaram 3 MSX pra tocar a trilha sonora do Darius. E eu vou ver, me dá um segundo que eu vejo aqui na nossa lista. Ricardo, sabe qual era o MSX que poderia ter ganho esse Darius e não ganhou? O Boé. Pois é, uma pena. Ele mesmo. Uma pena, né? Peraí, mas qual Darius? O Darius japonês ou o Darius? Primeirão. O japonês ou o ocidental? Japonês, claro. Darius Plus. Isso. A primeira vez que eu vi um Darius no fliperama foi no fliperama do Barra Shopping, que ficava no andar de cima da praça de alimentação mais antiga. Sim. Eu também. Eu olhei para aquilo. Gente, isso é abuso. Eles abusaram dessa vez. Essa máquina devia ser muito cara. Ah, sim. Só para vocês saberem, venda como de manutenção. foi o Retro Hits número 152 que nós tocamos. Trilha sonora do jogo Darius executada por 3 MSX. O jogo tinha 3 telas, colocadas uma da outra. Era o widescreen dos anos 80, assim, on crack. Não, eu vi um patch que fizeram agora pro Mami pra você rodar em monitor ultra-wide. Os caras fizeram pra rodar no arcade, por acaso lá no Barra também, que impressionado. Na verdade, 12x3. Na verdade, agora esse 12x3 aí. Na verdade, tinha um truque, né? Uma tela estava na sua frente, as outras 2 telas estavam embaixo e você viu o espelho, para poder ter a sensação de que era contínuo. É mesmo, é? Mas eu tô de Porque volta. não dá pra você emendar, né, os tubos de imagem. Voltei. Desculpa, gente. Eu tava falando da sua sensação de encontrar os ídolos, aí você ficou Tô emocionado. Isso, aí o PC deu tela azul. Isso é homenagem de começar a falar bem do Atari ST. Muito obrigado. Todos os jogos são bons porque são jogos originais, não são portes do Amiga. Claro. Esse bando de paternista! E o jogo concordou. Então, assim, não foi o primeiro jogo a usar esse modelo de gabinete. Teve esses outros 2 que eu não lembro. Pelo menos o primeiro era o Wyvern FO e o Super Dead Hit. Dead Hit eu não lembro, já acho que eu ouvi falar. Prazer, Juan Carlos. Nunca ouvi falar. A Dead Hit acho que eu ouvi falar. Super Dead Hit não. Foi um jogo criado por 3 cabeças: o Akira Fujita, o Toshi Kono e o Kazuya Mikata. A ideia do pra cada tela. Eu não acredito no que eu ouvi. A ideia do Fujita é que o jogador tivesse que lutar contra uma enorme espaçonave no final de cada fase.
fase. E você só vindo lá com uma faquinha de bolo pomba, faquinha de plástico, aquele garfinho de plástico. A gente consegue nem cortar um bife. Você vai ter que matar com isso aí. Vai embora. E a nave que ocupa a tela inteira. Tô pegando um vídeo do arcade do Wyvern FO. Ele é um shooter vertical, não tem nada disso de 3 gabinetes. Que tem alguma coisa errada aí. Então ignora o Wyvern FO e ficamos só com Super Dead Hit. Talvez assim, podia ser o mesmo modelo de placa, só com uma tela só. Exato. Vocês sabem como é que o Darius fazia? Porque são 3 telas. Mas por que a gente não vê a divisão das telas? São 3 monitores separados. Você sabe como é que será feito? Eu falei do espelho. Espelhos? Você chegou a falar? Desculpa. Eu tava ausente. É porque você não tem Super Dead Hit são 4 telas. São 4 telas no Super Dead Hit. Ele é um jogo de corrida. Caramba. Pronto, não cansado de humilhar com 3, os caras fizeram uma com 4. Vieram de 4. Ninguém é obrigado a ouvir merda. Aliás, o cara... Quinta série, ataca outra vez. Você acha que vai perder essa oportunidade? Tua boca chega até salivar. O Fujita, ele tava tão empolgado com esse negócio de espaçonaves gigantes na tela, que eles desenharam 26 espaçonaves diferentes pra pôr no jogo. Mas no final só coube 11, por questão de rádio, óbvio, né? Memória não dá em árvore. Provavelmente ele guardou os outros para as futuras continuações. O desenho dos inimigos das naves, né, foi inspirado em peixe, crustáceo, molusco e outros animais. Mas voltamos ao enredo original do Space Invaders. Sim. Agora, pergunto ao Juan, qual é o chefe da primeira fase? Que animal é? Do Darius? Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu só tenho a memória dele lá do 1980. Não tá da capa. É emblemático, hein? Principalmente para as produções japonesas. Era um peixe, não era? É um peixe. Só disso que eu me lembro, cara. É o Selacanto? Selacanto provoca maremoto. Esse aí provoca espaço-moto, vamos dizer assim. Selacanto gigantesco, cheio de canhões e lança-mísseis pra cima de você. O que tu acha? Eu tô procurando agora vídeos do Darius Arcade no YouTube. Apareceu mas que é um peixe-espada. Tem vários. Esse peixe aí, marinho, né? Ou seja, não é peixe, é o peixe que não é peixe. Não, ele tem um que parece uma anêmona. Tem a anêmona. Tem até um cachalote de chefe de fase, um dos jogos mais novos. O chefe da primeira fase do Darius 1, ele aparece logo no início, depois, se eu não me engano, no Darius 2, como um subchefe que você mata rapidinho, não é esse? Isso, exatamente. Foi rebaixado. É tipo isso, parece mesmo isso. No Darius Gaiden, que já é pouco depois, esse primeiro chefe aparece, você tá enfrentando ele, quando chega o outro chefe e destrói ele. Um peixe bem maior do que destruindo ele. Eu lembro disso. Tem isso também. E o Darius Gaiden tem o chefe, se eu não me engano, da segunda a terceira fase, que é o Tatuí gigante. É o Tatuí de gestão eletrônica, né? Isso. E o Darius 2 eu acho maneiro também, que tem uma trilha sonora muito legal, né? Eu gosto muito da música, da primeira fase. Tem toda aquela abertura da introduzida menininha falando que sempre quis comer uma coisa chamada Dona Sashimi. Que tem aquele inglês maravilhoso na abertura. Eu acho o Darius 2 bem legal. A gente já não publicou um Retro Hits com trilha de Darius, Ricardo? Eu tenho uma vaga memória disso. Episódio 152. Nós tocamos a trilha sonora do Darius, executada não 1 nem 2, mas 3 MSX em sincronia. Exatamente. Sincronia tocando a trilha sonora do Darius. A banda Zuntata, que tá desde 1986 na Taito, fazendo trilha sonora de jogos. João, ela não tá na Taito, ela é da Taito. Ela é da Taito. A Zuntata, a gente já fez uns 2 Retro Hits sobre a Zuntata. Ela é a empresa que pertence a Taito, literalmente. Isso. E a galera é 880. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas é gente chata. Eles têm um estilo bem característico. Olha, pra quem já tentou jogar Defender no arcade, Darius é pinto. Não é peixe. É peixe. É um jogo difícil. Peixe, parça. Nós tivemos 2 episódios com a Zuntata, apresentações ao vivo da Zuntata. Foi o episódio 154 e o episódio 166 do Retro Hits. Ele tem um lance de escolher fase, né? Quando você termina uma fase também, não é isso? Eu falei 86, mas eles estão desde 83. Caramba. Se eu não me engano, a Zuntata foi basicamente que ela fazer trilha sonora da Taito desde o início, quase, da Taito. Assim. Exatamente. Sim, era a equipe de som da Taito. Vem cá, é que vocês gostam desse negócio de música aí? Vamos fazer uma banda. Vamos fazer uma banda. Tipo isso. É por isso que esses arcades do Ninja Warriors e do Darius, mesmo sendo antiquíssimos, de 87, eles já usavam chips de som bem poderosos como o 2610, que o Neo Geo usa só anos depois. O Neo Geo é de 93, não é isso? Não, o Neo Geo não. O Neo Geo é antes, 90, 91. O Neo Geo não. O Darius tem umas coisas legais em termos de jogabilidade, porque você tem um lance de você escolher as fases. Então quando você termina a fase, você vai
Aí você escolhe entre uma fase e outra, e você pode seguir caminhos diferentes. Então você pode terminar o jogo fazendo caminhos diferentes. Todo jogo da série tem uma fase que você quer sempre evitar, porque tem um chefe lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é sempre o mesmo nos jogos, que é horrível de você matar, é difícil pra caramba. Normalmente seguir pra cima é sempre o caminho mais fácil, você sempre pegar os caminhos de cima é sempre mais fácil. E tem o lance do escudo também, né? Isso é bastante usado no jogo. Assim, parece com o Force Field do Gradius, de certa forma, né? Nem sei se tinha Force Field já no Gradius, mas você pega um escudo, pode tomar X tiros, né, antes de morrer. Tem todo o sistema de power-up dele também, que é bem chatinho, que você vai melhorando a arma, quando você chega no nível X, ela não pode mais voltar daquele X, né, quando você morre, mas se você morre antes disso, ela volta lá pro início, e é um jogo que tem um problema sério de quando você morre num ponto muito adiante e não tiver conseguido chegar no power-up mínimo lá, fica quase impossível, porque a tua arma tá muito fraca. Isso acontece em quase todos os jogos da série. Rafael, o Force Field no Gradius só foi introduzido em 88 no Gradius 2 de arcade, ou seja... Né, depois, né? Surgiu primeiro no Darius. Essa foi a arma. E ainda tem no Jedi, mas aí não foi inventado, porque outros jogos já tinham antes, o lance de você capturar os inimigos e usar eles como arma também, né? Exato. Aparece no Jedi depois. Olha, Sonic Fighters. Mas aquele esquema da nave virar e atirar pra trás, isso aí também ela introduziu desde o primeiro jogo. Porque você dava a volta no chefe, aí, como não tem force, né? A nave virava pro outro sentido. Pra você atirar pra trás pra tirar o chefe do outro lado. Exato. Aí o scroll invertia e ficava indo e voltando pra destruir o chefe inteiro. Que o chefe, pegando 3 telas, ele é enorme, né? As versões domésticas, nesse ponto, eles tinham que fazer scroll, né? A versão doméstica é complicada, né? Você tem um chefe com mais de uma tela. É meio complicado. Eu não lembro do Darius 1 em versão caseira, mas o 2 saiu com o nome de Sagaia, que é sempre estranho também, né? Tem no Mega Drive, no Master System eu joguei bastante a versão do Master System, cheguei a terminar. Eu terminei uma vez em live jogando sem morrer, porque tão orgulhoso. Mas aí eles adaptam completamente o jogo, né? Que aí muda completamente o level design, tá? Pra poder caber numa tela só. Eu acho que o primeiro porte caseiro que eu vi dele que respeitava, pelo menos parte disso, era a versão de Saturno, que você podia dar zoom, fazer aproximar e afastar a tela pra poder fazer caber. E aí você escolhia ou jogar sem enxergar a tela inteira ou jogar com tudo minúsculo, sem enxergar o que tá acontecendo. Os dois modos eram uma porcaria. Olha, você usando as vantagens do chip 2D do Saturno. Exatamente. Um jogo que era mega antigo já pro Saturno, né? Não sei porque os caras resolveram lançar Darius 2 no Saturno, 2 gerações depois, quase. Exatamente. Esse é um teste de conceito. Tá falando de né? versões domésticas, vamos falar daquelas versões que todo mundo adora, as versões para os computadores europeus. Pois é, em 89 saiu pra Atari ST, pra Amiga, 1990 pra ZX Spectrum, meu Deus, Game Boy, PC Engine e PC Engine CD. Todo mundo saiu com o nome de Darius Plus, ou Darius, o sinalzinho de mais do lado, exceto no PC Engine CD, que saiu Super Darius, e no Game Boy, que saiu o nome de Sagaia, já citado do Rafael. Sabe-se lá por que Sagaia. As versões calma que vai piorar. E aliás, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse jogo do Game Boy ele é uma salada de frutas. Ele não é nem Darius 1 nem Darius 2. Pega elementos mais salada do 2 de peixe, do 1 até. Mas é um barquinho de sashimi. Comida japonesa feita no Brasil, né? Só faz sushi de... É o sushi de queijo com catupiry. Eu ia dizer sushi de manga. Você conseguiu ganhar. As versões europeias foram produzidas pela The Edge e de Darius elas só tem o nome. Portanto, se você quiser xinga The Edge. Não, eu acho injusto, porque tem peixe também. Tem peixe nessas versões. Tem o nome e peixe. Tem o nome e peixe. Se tem peixe, então é Darius. Pronto. Pensa num jogo feito à moda Bangu. Cara, é muito ruim. É muito ruim mesmo. E é muito louco. Eu sempre fiquei perguntando o que aconteceu. Assim, os caras compraram a licença do Darius e falaram assim, faz um shoot'em up e tem peixe. É isso. Eu acho que não deram uma versão do Fliperama nada pros caras, porque realmente não tem nada a ver. Além do fato de ser um shoot'em up e ter peixe. O tiro é limitado. Agora, Rafael, e não fez igual a Electric Dream da Activision, que chegou, vocês vão fazer dentro dos nossos escritórios, com bola de ferro na coisa. Não, pode fazer em casa, fica à vontade. Cara, é tão horroroso que, assim, é um dos poucos shoot'em ups, acho que eu vi na vida, que o seu tiro tem limite de alcance. Ele atira e o tiro só vai até um certo ponto da tela. Então, pra você acertar os inimigos, tem que chegar mais perto, assim. Não tem nada a ver com os jogos originais, assim. É muito... É que, assim, o tiro foi limitado pra 3 telas, mas compensaram. Então, ficou
terço da capacidade. Mas é muito, muito ruim mesmo. E de um pessoal que fizeram jogos legais até assim, mas cara, esse jogo é muito ruim mesmo. E aí você tava falando do Darius 2, que saiu em 89 em arcade também, dessa vez usando o hardware do The Ninja Warriors. E só tem 2 telas, não 3. Não, tem 3. Tem versão de 3 também. Mas saiu em 2 versões, de 3 e de 2. E os screenshots só tinha uma. Não. O screenshot que você viu não era do arcade, era... então pode ser desse. Ia ser de Saturno. Pois é, o Darius 2 CD. Eu sobrescrevo o jogo, tem uma versão de 2 telas, tem versão de 3 telas mesmo. No MAME você consegue achar as duas, tem isso mesmo. Tá. Achei um vídeo com a de 3 aqui. Deixa eu ver essa abertura se é de... E esse aí não tem nenhum computador, mas saiu para o Mega Drive, que, vamos combinar, talvez uma das versões mais jogadas aqui, que a gente vai falar, a versão do Mega Drive, do Master System também. PC Engine CD com o nome, adivinha? Super Darius 2. Isso aí é legal. Da Sega com o nome de Sagaia. Que não é o Sagaia do Game Boy. Correto. Aqui a versão de 3 telas, por exemplo, aparece mais detalhezinhos de background, assim, no início, quando apresenta os 2 jogadores, o homem e a mulher, tem mais detalhes assim de painéis, etc. Mas assim, tipo, só de enfeite, né? Sim, espetacular a versão. Pra você ter uma ideia, essa versão aí, ela usa 268.000, né? Essas 3 telas no arcade. E saiu outros Darius também, tanto pra consoles quanto pra arcade. E eu tenho que falar que a Taito também gosta de fazer essa confusão, porque não foi o único jogo, o Darius 2 pra Sagaia, não foi o único jogo que usou outro nome. O Darius Force saiu no ocidente como o nome de Supernova, no Super Nintendo. Ou seja, alguém da Taito Ocidental e da Taito of America, Taito of Europa aí tava maluquinho, né? O negócio gerou confusão. O cara comprar 2 vezes. Mas como a própria Konami também fez essa confusão com nomes, a gente tem que dar um desconto pra Taito também. Pra explicar, eu vim pra confundir. Só a Irene quer R-Type pra todo mundo, então ela foi mais esperta. Falando no R-Type, o Darius só tem, além de ser scroll horizontal, tem em comum o fato dela ser uma série longeva de estar aí até hoje. Porque o Darius Bush Another Chronicles X Plus, sim, o nome do jogo é esse. Nome de princesa. 2021. Mas é X. Xbox One. É X Plus porque teve o X antes. Antes do X teve o primeiro Darius Burst saiu pra PSP ainda, assim. E eles foram fazendo updates. E aí esse X Plus, Alpha Extreme, não sei do que, é porque são atualizações do mesmo jogo. Mas saiu há pouco tempo mesmo. E tem esse Darius Burst que tem na Steam, para esse último que saiu, esse X Plus, tem esquema pra você poder ligar e jogar com 2 telas. Eu nem tenho o jogo, eu nunca vi isso, mas tem uma opção de você poder jogar o jogo pra 2 telas e você jogar com fazer isso caseiramente? Alguém me dá outra TV de 32 polegadas? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Por favor, queria fazer assim, eu não tenho esse jogo na Steam, se você for ver, ele é caro pra burro, né? Assim, eu não tive coragem de pagar. Eu tenho a versão original lá no PSP, a primeira tal, no meu PSP que tá em algum lugar aqui, mas eu já vi gente comentando, dando instruções como fazer isso na versão da Steam, botar pra 2 telas. Maneiro. Eu tenho esse X Plus aí do PS4. Eu não sei se no PS4 tem essa possibilidade. Acho que ligar 2 TVs no PS4 não é tão simples, eu acho. Tem 2 portas HDMI no PS4? Eu acho que não, né? Então não dá. Que eu me lembro, o console que dá pra fazer isso é o Xbox One, o FAT. Pô, o Xbox One dá pra fazer. Mas mas eu acho que mas no caso dos consoles atuais é simples. Compra a maior TV que o Super Wide que possa. Era isso que eu ia falar. Eu acho que esse X Plus tem a opção também de jogar nessas, sei lá, 21x10, um negócio assim, que é super wide. Isso, exatamente. Eu acho que tem essa opção também de botar o jogo na tela grandona, assim, que pega tudo ou usar 2 monitores. Agora tem uma nota aqui na pauta que eu acho que tá errada, hein? Mas olha só, tá falando Darius Burst Another Chronicles, tem um recorde de aspecto que é 32x9. Mas vê bem, o Darius original são 3 telas de 4x3, não é isso? Significa 12x3. Multiplique esses 3 números por 3, é 36x9. O Darius original é mais largo. Pois é. Deixa eu conferir aqui. O que acontece é que essa nota. O Darius Burst Another Chronicle tá no Guinness. Uma razão de aspecto de 32x9, o dobro de uma TV padrão widescreen. O Darius Burst Another Chronicle tem o display panorâmico mais largo de qualquer jogo de arcade. Esse esse shooter de lateral foi testado em Akihabara em agosto de 2010, antes do seu lançamento. Está no Guinness desde 2011. Eu estou no site do Guinness. Sim, eu também estou vendo, mas gente, é muito estranho. Mas acho que é uma tela só. Eu acho que é uma tela só o card desse. Ele é uma tela só.
É uma tela com essa, tá? O outro eram 3 telas. Eu acho que é por isso que dá essa diferença. Nem é uma tela só. Era espelhado, né? É uma super ultra widescreen, né? Pois é, acho que essa que é a diferença. O máximo que eu já vi é 21:9, agora 32:9. Agora eu queria passar, antes da gente seguir à frente. Mas gente, peraí, eu posso ter um desse pra trabalhar no computador? 32:9? Deve ficar legal. Não, você vai ter câmera no pescoço. Vai ter câmera no pescoço, ficar girando assim. E assim. Última curiosidade desses Darius. Eles são talvez o único jogo de navinha que passa de 2 jogadores. Se eu não me engano, esse jogo do arcade dá pra 8 jogadores jogar. Caraca! E aí depois console dá pra jogar 4. Qual Darius dá pra fazer isso? Esse Darius Bush? Ah, é verdade. Esse É, o Bush, não com esse que dá. Só pra ser justo, não é o Giga Wing 2 dá pra jogar 4 jogadores também. 4 dos consoles, PlayStation 4, Xbox One. O Giga Wing 2 original. O arcade, se não me engano, é 8. Não, Darius mais novos. Isso, o Darius Bust. O Darius original só joga 2 só. O Darius original joga 2 jogadores no máximo. Isso. Só 2? Os antigos é tudo 2. Agora, mais antigo, o Giga Wing dava pra jogar 4 jogadores já também. Tem mais jogos, dá pra jogar 4, acho que tem nada. Chico? O Giga Wing 2 dá pra jogar 4 pessoas. Fala aí, mas o Giga Wing é vertical, né? É vertical, então a gente não vai entrar. Isso. O 8K já é uma esquadrilha, hein? É uma esquadrilha. Tem esse comentário aqui. Uma esquadrilha de alumínio. Roda o quadro aí, Simone. Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Last.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação. Muito obrigado. É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Tem comentário do Isavos, queria antes comentar. Fiz uma pergunta ao pessoal que tá lá. Nós já tivemos até um pico de 14 pessoas assistindo, tem no momento 9. Nós agradecemos a todos os 9 que estão assistindo com a gente. Já estamos com 2 horas e 48 de gravação. E aí eu queria que vocês comentassem, lessem e comentassem esse comentário dele, do Isavos. Aliás, que ele entrou agora pro nosso Telegram, tá? Eu passei o link há pouco no chat, para quem quiser ler, quiser acompanhar o Retrópolis no Telegram. A gente vai por tudo que é postagem que a gente faz no site. Sai também o link Telegram. Tem o grupo para quem quiser bater papo também. Pouca gente conversa, interage um pouco, mas se vocês quiserem interagir e fofocar com a gente, quem tem Telegram no grupo, que não é todo mundo, acho que não é só eu e o Juan que estamos nesse momento. Nem instalei um Telegram no meu celular ainda. Estou um tempão sem acessar, eu tenho que instalar. Pois é, né? Então, se vocês quiserem comentar, eu queria que vocês lessem e comentassem o comentário dos Isavos. Antes da gente passar para a próxima parte, que a gente vai falar de algumas coisas específicas de computador. De todo o resto. E todo o resto, que ou seja, nós já estamos com 2 horas e 48. Tem aí mais umas 2 horas e meia, 3 horas pro falatório. Vambora. A quantidade de jogo que tem é por aí. Então alguém que lê o comentário dele e vamos comentar e responder essa pergunta que ele fez. Senhores, eu já me convenci. Curte um game bacana em MSX mais arcade. No Brasil, e o que tínhamos era acessível. Até popularizar os consoles japoneses. Era isso? Eu não entendi a pergunta, mas assim, eu acho assim, óbvio, eu sou um pouco mais novo que vocês, assim, desculpa, haha. Tá bom, é verdade, sim, eu acho só. Mas respeite nossos cabelos brancos, porque na minha época. Todo mundo aqui é pirralho. Tudo pirralho. A sensação que eu tinha, assim, a primeira sensação que eu tinha era que, assim, quando a gente moleque tinha o fliperama, que era o top do negócio, eu tinha MSX em casa e era um negócio meio assim, já era meio elite, assim, não era tão. Eu até tinha outros amigos que tinham MSX, mas não era uma parada tão acessível. Tá? E eu tinha muitos amigos que tinham Atari, na verdade. Eu acho que até início dos anos 90, eu pelo menos tinha a sensação disso. O que as pessoas jogavam em casa ou era um Atari ou era um MSX. Eu não me lembro de ter visto muita coisa fora disso. Eu cheguei a ver um Odyssey na casa de alguém e tal, mas no geral era isso que as pessoas tinham, assim. Pelo menos o Nintendinho começou a ficar popular só bem lá pro finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. No início dos anos 90, eu só fui ver no início dos anos 90 com certeza. E a gente aqui, eu lembro que, óbvio, eu era criança, né, meu pai botou, eu lembro da gente fazer os upgrades de todos os MSX que tinha. A gente teve Mega RAM, depois transformou para MSX 2 Plus, depois botou drive de 720K, que podia então. A gente só não teve FM das coisas que tinham na época, pelo menos. Mas era isso, assim, era o que eu vi o pessoal ter. E MSX 2 Plus a gente ter já era um negócio assim, mega power, assim. Eu lembro dos meus amigos, eu acho que eu era o único que tinha MSX2 em casa. Todo mundo tinha, era o MSX. Quem tinha MSX era um. Não sei se era essa a pergunta, mas acho que era isso que tinha, né? Eu consegui a proeza de, durante a época comercial do MSX, uma vez na minha vida eu adentrei a casa de um indivíduo que tinha um MSX, um Expert, com drive de disquete. E tava jogando aquele jogo que é de um jogo de corrida vertical, num carro bater no outro. Road Fighter.
Esse mesmo. Tava jogando do disquete. E, pô, assim, só pra ficar em tema, eu acho muito engraçado que às vezes o pessoal fala, né, do grade, do Nintendinho, eu vejo gente falar, pô, o grade do MSX é uma porcaria e tal, o scroll travado e não sei o quê, e eu sempre digo assim, cara, é a única coisa que a gente tinha na época. E as pessoas que não viam na minha casa ficavam assim, embasbacadas quando viam aquilo em casa. Eu tinha aquilo pra jogar em casa, era um negócio assim, absurdamente incrível, não tinha nada nem perto daquilo na casa de ninguém, assim, que não tivesse aquilo, assim, era absurdamente incrível pra ela. Eu tinha Atari em casa e o sonho dourado era um console que tivesse alguma fidelidade com os arcades. Eu via as propagandas dos screenshots do Donkey Kong do ColecoVision e ficava babando. Eu quero isso, eu quero isso. Exatamente isso que eu ia dizer. O ColecoVision, que seria a coisa mais próxima do MSX, bem próximo mesmo, de um MSX muito videogame, próximo. No Brasil não teve. Por quê? Porque o original não dava pra importar por causa da reserva. A máquina da Splice era uma porcaria, ao ponto que no final eles desistiram de... Além de ser cara, era porcaria. Eles desistiram de vender, eles pagavam pro pessoal que já tinha comprado pra repor o próprio ColecoVision pra você ver como é que foi o nível da parada. Aí tinha o Intellivision que ele era caro e não tinha tanto custo-benefício, que ele tinha pouquíssimos jogos. O Odyssey, que era um pouquinho mais o preço do Atari, também os jogos dele não eram tão arcade, eram mais estilo tabuleiro. Era menos arcade do Atari. Do que o Intellivision. E aí, dos computadores, sendo bem sincero, o único que a gente pode chamar, usando o termo atual, computador gamer, era MSX mesmo. PC era industrial e pom. Impraticável, era um preço de um carro popular, não dava pra comprar PC antes de 1990. Talvez em vários sites. 1992. Tinha um ou outro cara que tinha, mas deu jeito e tudo mais, pagando em suaves prestações, muito raro. O Apple II, que também era uma máquina cara, ele era uma máquina de 8 bits muito boa pra trabalhar. Pra jogos ele era marrom mesmo. Tinha os Adventures, tinha o Karateka, tinha o Wings of War, meio que acabou. Príncipe da Pérsia saiu muito tempo depois, já quase na morte. Então não era um jogo maneiro pra Apple II. Príncipe da Pérsia e Apple II é. Pois é. O Coco, ele era acessível, mas ele era limitado. Não dava pra comparar com o MSX. Era visualmente, tava entre o Apple II e o MSX, né, em termos de qualidade. Exatamente. E o Spectrum até seria uma aquisição que seria mais barato que o MSX, teria jogos inferiores, mas teria uma quantidade de jogos bacanas, mas ele foi canibalizado pelo MSX aqui no Brasil. O MSX abafou o Spectrum aqui no Brasil, o mercado do Spectrum. Porque o cara olhava, além de ser uma máquina melhor, ele era mais caro que o Spectrum era, mas não era tão mais caro. Sabe qual é a proporção, João? Fez ele se sobressair. E tecladinho chiclete, né? Ele tinha uma parcela dos jogos do Spectrum, dos mesmos jogos, dane-se que eram mal portados, mas tava lá. E ainda tinha os jogos exclusivos dele que eram muito melhores. E os portes de arcade, então, gente. O Spectrum Moscone, Galaga, caramba. João, você sabe qual a proporção de preço de um TK90X e do MSX na época? Metade? TK90 era metade? Tipo, você podia comprar um Hotbit por mil dinheiros, ou você podia comprar um TK90X por 800 dinheiros. Furada. Pô, pior ainda. Furada total. E o MC1000, bem? Fala aí, Giovanni, o que é o MC1000? O MC1000 não conta, né? O MC1000 não durou nem um ano. Pois é. Existiu uma pessoa na face da Terra que ama o MC1000, que é o Encio, o Emerson, lá do Pará. Alô, Emerson. Fizemos inclusive um dossiê com ele. Então ali, ó. Rafael tem MC1000, ó. Que legal. Fascinado com isso. Eu tenho um aqui atrás em algum lugar. Não sei onde. O Juan, tem do teu? Tem ali, ele tá lá no armário do... Temos 3 usuários de MC1000. Eu não sou usuário, não. Eu tenho um. Idem. O que eu falei... O Giovanni foi usuário aqui da mesa. Existiu uma pessoa que garante que o MC1000 não vai morrer sem amor, que é o Encio. Então dessa... Aí fala, e Amiga e companhia? O Commodore 64 não foi fabricado no Brasil. Então você conta dos dedos de uma mão, de 2 mãos. Conta quantos usuários de Commodore 64. O de Atari 8-bit, de uma mão só. Dos dedos de uma mão. Uma mão não tem nem dedo. Uma mão não tem... essa piada. Eu entendi errado, então. E eu ia falar assim, o Amiga veio depois. O Amiga, ele entrou pouquinho antes dos consoles aqui no Brasil. Falando lá fora, aqui no Brasil. Só que a Amiga era caro pra diabo. Quando que a pessoa começou a vender? Segunda máquina gamer aqui do Brasil era. Mas ele era caro pra caramba. Ele era $999. Uau! Quantos salários mínimos? Salário mínimo era $50 na época dele? Talvez nem isso. O Amiga entrou, na verdade, na casa do meu pai, ele entrou depois do Mega Drive, curiosamente.
curiosamente, sim, mas é porque o Mega Drive lá, por um motivo louco lá, o ex-marido da atual esposa do meu pai trouxe um Mega Drive do Japão em 89, quando era um negócio que ninguém sabia o que era ainda. Mas eu ia falar uma parada que eu acho legal que o Juan falou, que eu acho que era um impacto forte, essa coisa do esporte, do arcade, assim. O pessoal, quando ia na minha casa, que via que eu tinha Rally X, Bosconia, Twin Bee em casa, pô, era um negócio louco, assim. Tipo, pô, por mais que fosse importe de geração inferior, pô, você tinha em casa, assim. As pessoas ficavam loucas quando vinham na minha casa. E só pra a gente voltar na questão dos shmups horizontais, tal como a gente comentou antes, né? Tinha o Super Cobra, tinha o Gradius, que era incrível, e aí, se for pro MSX2, então, depois tinha coisas assim que eram maravilhosas, que não tinha, tipo, era o que a gente tinha em casa, né? O pessoal ficava louco com o porte dos Evios, ou o chefe. Isso era um problema, né? Ficava boquiaberto, ficava, caraca, igual do Flipper! Cara, eu vi gente ficar maravilhado, e a gente... Ele não era igual, ele era melhor, esse é o detalhe. A gente vai falar de shoot'em up vertical aqui, vou falar só porque eu vi gente ficar maravilhado que eu tinha o Tokyo, o Scramble Formation em casa. E aquilo era horrível, né? O Tokyo, o Scramble Formation. Ei, peraí, eu tenho ele. Eu tenho o assim, comprado na caixa. Mas horrível. Ele é horrível na minha MSX. E as pessoas olhavam na minha casa e ficavam assim, caraca, você tem isso em casa, que maneiro. Porque as pessoas achavam incrível eu ter aquilo em casa sendo aquele troço horroroso que era. Então assim, acho que era um impacto grande. Só pra quem não entendeu o comentário do Juan, o ala do Juan, mestre de GSL, manifestou-se. Nos honra tê-lo participando, assistindo a nossa live. Eles ainda aí, os MSX foram lançados no Brasil por empresas ricas. Gabriel Sharp, mesmo tendo crescido muito, uma micro digital não podia se comparar com elas. Concordo. Em termos de jogos, não tivemos jogos da Commodore, da Atari e da Texas no Brasil. Também. Foi ter só o amigo da Commodore e não teve Atari ST e nem os Atari 8-bit. Olha que eu tenho um amigo que teve um Atari ST na época aqui. Eu sou amigo pra música. Literalmente quem tinha Atari ST era músico aqui no Brasil. Eu tinha um amigo que tinha um Atari, um amigo, olha que louco, eu tenho um amigo argentino que mora no Brasil há uns 40 anos, que teve um Atari ST na época aqui, que ele usava pra mandar dados do trabalho dele pra um país, acho que na Europa, não lembro agora qual país da Europa, na Espanha. Alemanha. Não, ele mandava dados pra Espanha, um Atari ST. Cara, quando ele me falou que eu tinha um Atari, eu juro que quando ele falou que tinha um Atari, eu pensei, você usava um Atari videogame pra tal, não sei o quê. E aí, conversando com ele, que eu entendi, cara, você tinha um ST. E aí, na época, ele falou, não, eu queria mesmo ter uma amiga, mas era muito caro, eu comprei um ST. Eu falei, cara, você é a única pessoa no Brasil que eu conheço que diz isso, assim, eu queria ter uma amiga, era muito caro, eu tive um ST. Eu nunca vi ninguém ter um ST. E o mais curioso é que ele é argentino, ele não é brasileiro. É isso. Outra coisa pra turma de Apple, por causa de que tinha chips customizados que não deu pra copiar, o Apple IIgs nunca veio pra cá. E era, talvez, o mais gamer dos Apples. Apple 2. Gente, vamos fazer um apanhado da Apple também. Acho que já tá em hora. Vamos voltar pros jogos de nave. Vamos voltar pros jogos de nave. Daqui a pouco a gente responde mais perguntas. Vamos passar agora a falar que agora jogos, algumas coisas, gostos pessoais e console. Isso aí a gente vai ficar mais umas 10 horas falando. Espero que não. Mas aí, por exemplo, o Giovanni colocou na pauta, vou citar o Uridium. O Uridium tem porte para um monte de plataforma. É um jogo, eu acho bem curioso ele, quando às vezes eu vi que a nave girava, né? Ela gira em torno do próprio eixo e tem scroll horizontal nas duas direções, né? Não é o scroll forçado. E teve um porte para MSX agora na MSX Dev de 2014. Quase, acho que ficou em segundo lugar no curso. Olha como a gente é velho, a gente chama de 2014 de agora, pô. Pois é, 9 anos atrás. Aliás, por acaso, a gente está gravando o MSX Dev de 2023, está fechando, fecha no dia da nossa gravação, né? Dia 14 de outubro tá fechando. Nem vi se entrou algum jogo novo, né? Porque o pessoal tem sempre aquele pessoal que chega. Entrou mais um agora, essa semana. Acho que fechou o Dev, até agora tem 25 jogos. Não vi se tem algum shotnap. A vez por outra tem. A galera da MSX curte o shotnap. Mas o Uridium teve agora esse porte pra MSX que saiu na Dev de 2014, que foi logo ali, só 9 anos atrás. Isso. Das grandes plataformas era o que faltava, né? Tem até no Nintendinho, Uridium, cara. Tem até no Nintendinho. Eu joguei muito o Uridium 64 e o 2 do Amiga. Isso que eu ia falar, eu joguei muito 2 do Amiga, Uridium 2 do Amiga. É um jogo injustiçado, na minha opinião. É muito maneiro. Muito maneiro e pouco falado. Eu tenho uma história divertida com o cara que criou o Uridium, que é o Andrew Breibuk, já que o Juan falou mais cedo que eu tenho falado com os meus ídolos. O Andrew Breibuk descobriu há pouco tempo que existe uma versão. É uma história muito louca, porque ele estava mexendo nas coisas antigas dele e descobriu o Uridium para chipset AGA, para 1200. E ele descobriu no computador do pai dele. Ele falou, cara, isso aqui existe. Ele não lembrava que ele tinha feito. E aí ele
perguntou pra um pessoal assim, isso foi lançado? E aí um cara que era da Fairlight, que era um grupo cracker, o Galahad, falou assim, olha só, isso chegou numa publisher que ia lançar, não foi lançado, chegou na minha mão, eu segurei, não craquei, não distribuí, eu sabia que era seu e eu queria te respeitar, e eu gostava de você na época, mas existe na mão de outras pessoas. E aí ele foi catar e achou o vídeo, e ele falou, cara, isso tá na mão de alguém. Mas aí ficou-se dúvida, ninguém sabia se tinha sido lançado oficialmente ou não, e essa versão AGA tem um modo especial lá, que é o modo mania, que fica super difícil, tem umas fases extras super difíceis, o que é muito legal, porque o jogo original já é difícil pra cacete, mas ele fez uma versão, e eu achei hilário essa história de que ele não lembrava que tinha feito uma versão AGA do jogo, e que não sabia se tinha sido lançado ou não. E o pior, assim, ele falando, eu não tenho mais essa versão, mas alguém, um cara de um grupo crack falando, de crack, já falando assim, pô, eu tenho, você não tem a versão, mas eu tenho. Eu tenho, você não tem. Mas ele tinha o código-fonte, né? Por isso que ele falou que ele sabia que o código-fonte estava num computador que era do pai dele, uma coisa louca assim. Caraca, que show, hein? Será que eu mais um jogo? Será que algum dia vamos ver esse código? Isso é o do link pra preservação, né? Não, a versão AGA já tem. Alguém, o Galahad da Fairlight disse que essa versão AGA já tem disponível em maneiras não oficiais pra baixar, tá? Já foi inclusive ele comentou que apareceu há pouco tempo, assim, na rede. Como nós somos velhos, há pouco tempo, tipo uns 8, 9 anos atrás, assim. Mas que apareceu relativamente há pouco tempo. E aí por isso que ele sabe que essa versão não foi publicada, mas que parou na mão de grupo crack. E que ele falou assim, parou na minha mão, assim, eu sei, parou na minha mão, mas eu não joguei pra frente. Mas alguém jogou, aparentemente, porque apareceu na internet depois. Mas o teu shooter favorito de Amiga horizontal é o Apidia, não é? Apidia, sim. Inclusive costumo falar que é o jogo de Amiga que é um dos poucos jogos de Amiga que se você botar lado a lado com jogos de console bate de frente, ficaria numa boa no meio da biblioteca de jogo do Mega Drive. Sim, eu acho. A gente botou coisas aqui pra que você goste e coisas aqui pra te irritar, né? Não, eu acho tem uma curiosidade, o jogo de nave europeu, tanto de Amiga e de máquinas europeias e tudo japoneses. Eu não consegui identificar exatamente o que é, mas quando você vê um, você vê o outro, você identifica rapidamente que o jogo é japonês e o jogo é europeu. Eu te digo, quer que eu te diga? Existe um termo chamado Euroshmup, que é um termo bem ruim quando alguém fala que teu jogo parece um Euroshmup, porque tem algumas coisas características de shoot'em up europeu. Primeiro é colocar inércia na sua nave, um jogo que você precisa de controle preciso para desviar no meio do destino, os caras resolvem que é legal ser realista e botar inércia no controle e a sua nave sai escorregando. Esse é um ponto. Por isso que um jogo feito pela Texas, no Texas é europeu, né? Não, depende, sim. Tem jogo, às vezes o jogo é feito ao redor disso. Eu acho que o Exerion, por exemplo, que é vertical, é feito ao redor da inércia, mas no geral os caras botam só porque eles querem mostrar que são bons programadores e não tem nada de game design. O Tyrion, acho que é americano, tem isso, o Raptor. Mas assim, o Tyrion, ele não tem inércia não, mas assim, ele é um dos poucos jogos que dá a sensação de que ele é um jogo japonês. Pô, mas ele tem várias coisas. Por exemplo, qual é outra questão que o jogo europeu de nave tem? Você vai ver. Que não, eu vou falar isso tudo aqui pra dizer que o Apidia não tem nada disso, mas você vê no Project X, por exemplo, o Project X, tal, se quiser, ou em outros jogos europeus você vai ver isso. Outra coisa é que as armas são completamente desequilibradas. Normalmente, como as armas são desequilibradas, o que eles fazem? Eles colocam uma loja pra você comprar as armas e ficar guardando dinheiro pra comprar arma, porque aí você bota a arma mais forte, mais cara, tal. Outra coisa, barra de energia, porque ao invés dos caras se preocuparem em fazer um level design que seja fácil, né, que tenha lógica, os caras botam uma barra de energia e certos jogos não conseguem passar, tem energia que compensa. Tem uma questão do estilo gráfico europeu na época ser muito característico, que o pessoal diz que o jogo tem cara de jogo de Amiga, porque tem uma questão de uso de cor muito característica europeu, que é diferente do japonês. Música. E isso que eu ia falar, trilha sonora, música europeia. Sonora house. É muito característica que os europeus house estão fazendo. É quase um sobrenome da trilha sonora de jogo europeu. Isso pode ser uma coisa muito subjetiva da minha parte, mas eu acho que o ambiente, a cor, tende a ser tipo uma floresta alienígena, com muitas cores, coisas de... O Apidia com aquele negócio de frutas e vários insetos no meio do verde. Não é aquela coisa mais tipo de profundezas do espaço escuro que era o shoot'em up convencional. Eu acho que é mais colorido. No shooter de Amiga, eu vejo uma coisa assim, que vários jogos de Amiga, não só shooter, eu vejo que o pessoal, eu não sei se eles não sabem usar cor, eu penso assim, o cara começa a fazer uma coisa e de repente você percebe, pô, mas a cor tá se repetindo em vários todo mundo que o jogo mais europeu japonês que eu já vi é o High Delphos.
Ele é um jogo japonês. O High Delphos tem cara, ele tem uma cara de jogo europeu. Aliás, por acaso eu tô assistindo um vídeo, vocês estão falando, eu catei um vídeo aqui, tô vendo do High Delphos, lembrando. Tanto o gráfico quanto a música, ele tem aquela pegada europeia. Mas na jogabilidade ele é totalmente japonês. É isso que eu ia falar, o High Delphos é bem legal, cara. Apesar de eu achar que assim, o cenário o cenário é meio vazio e tal, mas é bem maneiro o jogo. Eu não tô falando que ele é ruim, eu tô falando que tem uma pegada europeia. Só pra defender o Apdia, que é um jogo que eu gosto muito, eu fiquei amigo dos caras que fizeram o jogo. Mas assim, defendo porque na verdade eu gosto muito do jogo. Já gostava antes de ficar amigo dos caras. Mas ainda, pra mim, ainda tem um negócio da trilha sonora, assim, que é. Eu acho a trilha sonora da Apdia o melhor trilha sonora em qualquer jogo de nave, feita pelo Pidgeot Back lá. Pra mim, bate as trilhas sonoras Zuntato, de tudo assim. Eu acho a trilha sonora da Apdia absurdamente fenomenal. E eu acho o jogo muito que tem os problemas da época dele, né? Você morre, perde os power-ups e tá ferrado lá na frente e tal. Mas no geral, cara, eu acho muito, muito maneiro. Acho o level design, game design, tudo muito maneiro, o gráfico, tudo muito maneiro. Sim, eu também gosto muito da Apdia. E acho que não sofre de nenhum desses problemas dos jogos europeus no geral, assim. Exceto talvez o gráfico e a trilha sonora, até porque era a Kaiko, que é a empresa que fazia, eles tentavam se passar por japoneses, né? Eles inclusive criavam, eles tentavam se passar por japoneses, eles criavam lendas no meio da mídia europeia. Por exemplo, o Apdia, eles falaram que o Apdia do Amiga, na verdade, era continuação, tanto é que tem um 2 na tela título do Apdia. Eles diziam a continuação de um jogo que só existiu no Japão, só existiu um fliperama no Japão, eles estavam fazendo a continuação do jogo. Eles inventaram essa história, isso foi distribuído na mídia na época, tal, como se fosse real. Aquele clone do Timbi, do Amiga, é deles também? Acho que não. A Kaiko só fez 3 jogos, eu acho, cara. Eles fizeram o Apdia, eles fizeram o Gen X, e aí eles fizeram o Super Gen Z, que era um puzzle que roubaram o disco mestre numa feira e foi pirateado de uma maneira incrível. E os caras simplesmente não tinham backup do código-fonte. Tá, que merda, hein? E eles não foi lançado oficialmente porque o código-fonte foi roubado numa feira. Mas o jogo existe, foi lançado. Querido apareceu, pirata, devolva o código-fonte. Foi tipo isso, assim, que aconteceu. Só existe o pirata. Só existe o pirata. E aí ele virou um jogo free. E aí eles fecharam as portas. Mas a Kaiko era quase que um braço da Factor 5, né? Porque todos os caras da Kaiko, na verdade, eram parte da Factor 5 de qualquer maneira, assim. Agora, na contraposição do Apdia, o Agony, né? Porque o Agony, ele é visualmente bonito. Fizeram uma experiência, fazer uma versão do Agony para MSX. Fizeram a primeira fase, uma coisa assim. É visualmente bonito, mas aquela cruz gigante na tela. Não, o problema é assim, a coruja é gigante, mais problema pra você se desviar dos tiros. Mas tem uma coisa que, 2 minutos de jogo, você consegue perceber, você é a única coisa que se movimenta na tela. Os inimigos são todos parados. O apelido do Javi Lavandeira é por causa desse jogo? Não. Agony? Não sei. Agora não, ele é MSXero. Isso que eu imaginei. Ele não ia se batizar com um jogo de Amiga, né? Não ia pegar bem. Ele. Agora, 2 coisas que eu queria dizer. A primeira é que o Disposable Hero, ele é um bom jogo, mas ele é todo... Esse aí você pode falar, ele é 100% europeu. Ele faz bingo na cartela que o pré-definições do Rafael. Não tem inércia. Disposable Hero faz bingo ali. Menos talvez na inércia. Acho que não tem inércia. Não tem inércia, não tem inércia. O controle é preciso. Fora a única coisa ruim, ele não tem. Então beleza. Mas aí quase faz bingo da cartela. Pô, e tu vê, é um jogo legal mesmo assim. É um jogo legal. Tem uma parte do Agony que você pega um Option, que é uma espada, e você fica com muito maior ainda pra você fazer as coisas na tela. Você ocupa literalmente metade da altura da tela com você. E o Project X, eu queria falar uma coisa interessante. Existe um jogo que eu acho a contraparte japonesa dele, e o Rafa vai querer me bater se ele não leu a pauta. Eu li a pauta, mano. Eu considero os jogos conceitualmente similares, mas um é totalmente japonês e outro totalmente europeu. É Project X e o Gaiares. O Gaiares uma contraparte japonesa do Project X. Tá, eu vou te bater que a gente tá longe. E você é maior do que eu. Tá, mas você vai. Mas o que você acha dessa comparação? Não, eu acho que não faz o menor sentido. Maluquice, né? Eu acho. Não, nada a ver, irmão. É que eu acho o tema dos planetas parecido. Tá, não, ok. Quando você começa. Assim, se você olhar os dois de lado a lado, visualmente, a primeira fase, talvez, mas assim, são jogos bem diferentes, eu acho. Tem aquela fase. Porque o Gaiares é bom. Também lembra. Não. Lá pra frente os jogos se divergem. Mas é isso que eu falo, só a primeira fase. Um pouco. E assim, é difícil que o Gaiares é um jogo bom. Eu sou muito criticado na comunidade amiga no
geral, porque eu sempre falo que o Project X é uma porcaria, assim, não é um jogo bom, porque ele recebeu muita mídia positiva e tal, mas ele tem todos esses defeitos de jogo europeu, o controle é horroroso, a nave escorrega pra caramba, o level design não existe, assim. Foi um jogo... Não, ele é um demo técnico, ele é super bem programado, ele é incrível pra um jogo de Amiga, porque eu acho impressionante que ele rode isso a um frame, né, a 50 FPS, com tanta coisa grande na tela se movendo ao mesmo tempo, sem perder um frame, eu acho impressionante, e em overscan, usando a tela inteira, assim, é impressionante. O cara fez ali em termos de programação, é brutal, assim, mas o cara não tinha a menor ideia do que faz o shoot'em up ser bom, então o jogo é muito ruim, e eu acho uma injustiça porque no Amiga tem shoot'em ups bons, inclusive horizontais, sem ser porte, porque tem o Silk Worm, tem o Retime, tem o Dragon Beat e tal, mas tem aquele Z Out, que é bem maneiro, que é bem legal. Tem um outro jogo bem desconhecido que chama Ziriax, eu acho o nome ridículo, Ziriax, é muito bom, muito bom, vale a pena o pessoal ver. Esse eu não conheço não. Pois é, não é muito conhecido, foi um jogo que eu joguei aleatoriamente uma vez na Amiga, até pegando jogos assim, quando eu joguei, falei, cara, como é que as pessoas não conhecem isso? É muito bom, e é horizontal também, é super inspirado no Grade, no sentido que tem barrinha de power-up igual o Grade, super bem feito, super bem programado, vale a pena dar uma olhada. O Z-Out é Rainbow Art também, né? Que é a continuação do X-Out, que só é a continuação no nome, é outra equipe que fez e não tem nada a ver em termos de gameplay, e é bem ruim também. O X-Out tem umas coisas de peixe também, igual o Darius, se eu não me engano, mas eu não acho um jogo legal, acho bem ruim. Era a modinha do peixe. Era a modinha do peixe. Mas essa música não existe, ajudar o peixe. Ajudar o peixe. Mas é isso, assim, aí tem esses jogos de Amiga de shoot'em up que são bem legais, assim, são ficando nos horizontais, né, que eu acho que vale a pena conhecer. E o Agony, cara, eu acho o Agony mais legal que o Project X também, assim. O Agony tem essa coisa de parecer demo técnico, mas pelo menos eu acho que tem um gameplay. Gente, agora que não que é vocês falaram de peixe, do tema de peixe, tem o Space Mambo, né? Mas tem aquele de revista que é o Sea Sardine, que é de MSX2 Plus, lembra? Sim, é Sardine. Sea Sardine, tinha esquecido dele. O jogo preferido do Asen. O Sea Sardine tem uma parada que eu acho muito maneiro, que é o primeiro chefe, que eu admito que eu copiei em jogos que eu fiz, inclusive no Softstar, cara. O Softstar tem uma parte que é inspirada no Sea Sardine. Eu não vou dizer qual é, porque é diferente o suficiente pra ninguém perceber, mas foi inspirado ali. Porque o primeiro chefe dele tem uma parada, acho que é o primeiro chefe, você tem o inimigo, ele tem 4, sei lá, troços que ficam nas diagonais da tua nave. E aí elas vão na tua direção assim, assim, assim e assim. E você tem que ficar se movendo pra eles não te pegar. E aí eu acho ele divertido que se você botar ele pra fora da tela, os dois de cima, por exemplo, ficam fora, eles não te atacam. Então você pode só se mover para o canto da tela, para um lado e pro outro, que os de cima não te pegam. E eu sempre lembro desse chefe, porque quando eu vi a primeira vez eu achei um design super maneiro. E eu lembro que eu fiz um jogo uma vez que é freeware, tá em algum lugar na história da internet aí, que copiava esse chefe. E o Softstar tem um chefe que tem uma ideia copiada desse cara também, do Seaside. Eu não vou dizer qual é o chefe. Pode falar. Mas tem um subchefe que tem um ataque que é inspirado nesse cara do Seaside. E é muito louco eu falar que o Softstar tem uma referência do Seaside, que é um jogo que quase ninguém conhece, mas é real. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as besteiras e eventualmente vídeos. Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os sininhos e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retrocomputação a outras pessoas. Muito obrigado. Tem nada a ver, pá. E agora nós vamos falar de um jogo que a gente vai voltar a falar de Konami de novo. Ele é fora da série do Gradius, mas ele é um jogo memorável no MSX. Space Mambo, vamos falar o nome. Space Mambo, claro. O Space Mambo tem uma lenda que, eu não sei se é verdade ou não, mas que dizem que eles começaram a fazer como se fosse um porte do Thunder Cross do arcade. Isso. E que no meio do processo falaram assim, vamos fazer o nosso jogo mesmo. Não sei como é que foi a história, mas eu vi uma história dessa, assim, que tem umas coisas que são parecidas com o Thunder Cross do arcade. Tipo o chefe da segunda fase, né? Eu acho que é maneiro. Segunda não, terceira. Eu acho que o lance do terceira fase. O da segunda fase eu sei que é aquele com aqueles braços atirando. Primeira fase é o grande caranguejo. É o braço, né? O Thunder Tank é a primeira fase. Segunda fase é aquele que ele é grandão assim e fica variando, né? O ponto fraco vai atirando no pé e na cabeça. Braços, assim. Terceira fase que é o nave biológica que tu entra dentro dela. É parecido com o chefe do Thunder Cross, verdade. A fase também lembra um pouco. O da terceira fase é aquele bem parecida com os dois jogos, é a terceira fase do Mambo. O da terceira fase é aquele que tem 3 portas que abrem e fecham, e os canhões. Isso. E tem os tentáculos embaixo,
que esse é o chefe da terceira fase. Será que eles começaram desenvolvendo o jogo da terceira fase? Sei. Eu nem sei se isso é real, assim, de repente a equipe da Konami da MSX estava olhando o pessoal e falando, vamos copiar isso aí que os caras estão fazendo. Não sei se era port, mas eu já ouvi essa história, que começou como port. Eu já ouvi coisa. O que eles podem fazer? Processar a gente? You are fired. A Konami vai processar a Konami. Pô, e assim, Space Mamba também é outro jogo que é muita referência pra mim, assim, acho que também Space Mamba é espetacular. Acho muito bom. E tem uma continuação homebrew, né? Aí essa eu já não menciono. Eu gosto da continuação. Eu tenho um problema de dizer que você é continuação de algo e você não teve autorização dos caras originais pra fazer. Tá. E eu tenho um problema com isso. Eu tenho um segundo problema que, assim, eu acho que você tem que se garantir muito pra dizer que tá fazendo uma continuação de um jogo que é incrível. E aí você vai ser comparado àqueles caras, assim. Você vai ser comparado àquilo. E eu ser comparado àquilo, cara, com todo o respeito aos holandeses que o fizeram, que eu sei que, pô, é um puta trabalho fazer um jogo e tal, mas, cara, não chega nem perto do que a Konami fez em termos de gameplay, assim. Tecnicamente é incrível, em termos de level design... Tá uma merda mesmo, viu? É bem típico de europeu. É fanfiction, né? Ele é um bom homebrew. Eu só acho que, assim, meter o nome no Mumble 2 tem que ser um culhão. Obrigado, esse tem que ter culhão pra fazer, eu acho que é isso. Tem que ter Podiam ter botado outro nome no jogo e podiam até ter botado Mumble no nome sem colocar um 2, sem dizer que era, sabe? Tipo, estamos homenageando o jogo. O jogo ele é só Mumble 2, ele não tem o Space. Não tem o Space, pois é, mas podia ser. O problema foi o 2 ali, né? Eu acho que o 2 é que mata, entendeu? Tipo assim, pô, não, estamos fazendo a continuação do negócio e você não tem nem autorização dos caras pra fazer. Se eles forem fazer mais 3, eles podem fazer o Mumble Number 5. Mumble Number 5! Porque realmente os caras tiveram que replicar um trabalho que era Konami no seu auge. Os caras cascudo de MSX, já 7, 8 anos programando pra MSX, no auge da plataforma ali. Estamos ouvindo Retrópolis, eu sou Augusto Campos, do site BR Linux.